Do lado do ex-presidente Lula, eu dizia, muitas articulações, o PSB emperrado, mas hoje, grande novidade, né? Esse manifesto, nós vamos ter daqui a pouco a presença aqui do Marco Aurélio de Carvalho, um dos articuladores desse manifesto, tem manchete já na capa aqui do 247, empresários, artistas, juristas, intelectuais lançam manifesto pela eleição de Lula no primeiro turno. Um esforço, né, para tentar eleger no primeiro turno. Olha quem assina aqui, Boris Fausto, hein? Amigo do Fernando Henrique. Então é realmente amplo. O Recupero, que não é propriamente petista. Bom, Chico Buarque, esse já é um apoiador do Lula. Daiane, eu não sei o que você acha, você certamente vai trazer outros temas aqui. Eu acho que o esforço para ganhar no primeiro turno é válido, mas transformar a campanha, vamos ganhar no primeiro turno, será que não tem também um perigo? Daí não ganha no primeiro turno e fica depois uma sensação de que, poxa, derrota, não. Eu acho que é um esforço mas PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno no Brasil. Eu não acho que vai ser fácil ganhar em primeiro turno. Eu acho que vai ser bem difícil. Vem aí esse manifesto pelo Lula, pela eleição do Lula em primeiro turno, que seria a melhor coisa para o Brasil em todos os sentidos, né? Inclusive na relação com o mercado, digamos, essa precificação que já começou, ela ficaria melhor ainda se isso se resolvesse no primeiro turno. Evitar o segundo turno sangrento, a baixaria com que o Bolsonaro já está pretendendo operar, inclusive facada, ressurreição de facada, essas coisas todas, né? Daria mais tempo ao Lula preparar o governo, né? Em todos os sentidos, a vitória do Lula, vamos dizer mais objetivamente assim, a liquidação da fatura eleitoral no primeiro turno seria um grande ganho para o Brasil. E hoje ela se liquidaria a favor do Lula. Eu acho que é um manifesto realmente muito importante. Acho que a grande mensagem que esse manifesto passa é da necessidade que a gente tem de deixar para trás eventuais divergências para construir, enfim, possíveis convergências em cima da necessidade de reconstruir e reconciliar o país. A gente tem que focar no que é fundamental. A nossa tarefa de reconstruir e reconciliar o país é uma tarefa realmente muito grande. E nós não podemos correr riscos num eventual segundo turno. Então, o que nós queremos é antecipar, enfim, esse desejo da sociedade brasileira de fazer com que o Bolsonaro seja parte de um passado vergonhoso, mas de um passado, né, de todos nós, pelo qual, claro, muitos de nós eventualmente tem até que fazer alguma autocrítica, porque tem responsabilidade, né? Então, o que a gente quer é que ele seja uma página perdida num livro de história qualquer, porque, afinal de contas, nesses quase 4 anos, ele está deixando no país um rastro de destruição e de miséria, né? O país voltou a enfrentar não, porque nem enfrentar está enfrentando, mas voltou a conviver com a fome e com a miséria de milhões de brasileiros, nós que já fomos, enfim, motivo de orgulho para o mundo, com programas de combate e erradicação da miséria, infelizmente voltamos a conviver com isso no nosso dia a dia, né? Então, o objetivo desse manifesto, com artistas, juristas, intelectuais, é realmente antecipar a consolidação desse desejo com uma vitória expressiva do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, né? E isso é muito possível. A tal da terceira via, ao que parece, é uma mera abstração, né? Existe um esforço retórico de alguns setores da grande mídia, né? Em tentar defender que isso ainda é possível, mas a gente sabe que isso é ficção, né? Então, realmente, nós temos uma eleição muito polarizada em que, de um lado, está a civilização, representada pelo presidente Lula, e, de outro, a barbárie, representada por esse genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Eu vi que tem nomes aí, por exemplo, Boris Fausto, que é um amigo do Fernando Henrique, tradicional, né? Sim. O filho dele, inclusive, preside o Instituto Fernando Henrique, é um professor da Universidade de São Paulo, emérito, né? O Boris Fausto, o historiador. Mas tem outros nomes, empresários. Quem é que você destacaria para mostrar assim, a amplitude desse manifesto que pede o apoio ao Lula já no primeiro turno? Olha, nós temos nomes como Milton Seligman, como vocês sabem, foi e continua sendo uma pessoa muito próxima do PSDB, foi ministro, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, e é uma figura bastante expressiva, né, do tucanato. Nós temos nomes, enfim, do empresariado como Rosângela Lira, que é uma empresária que chegou, inclusive, a ser uma adversária ferrenha, né, do PT em especial, mas que fez uma autocrítica muito corajosa e que hoje está liderando um conjunto de outros empresários para poder, na verdade, expressar esse sentimento, né, de mudança e, enfim, expressar mais do que isso, essa revisão dos posicionamentos que ela própria, num passado recente, teve.
Nós temos o ex-deputado Maurício Randes, que é uma expressão, um político de Pernambuco, já foi do Partido dos Trabalhadores, hoje ele está num outro partido. Temos o Randolph, que está na rede, e esse é um apoio importantíssimo, porque, inclusive, dá a perspectiva, quem sabe, da gente montar realmente uma frente verdadeiramente ampla, do ponto de vista, inclusive, partidário, né, que envolva, além do PT, além, eventualmente, do PSB, que é o que parece virar, além, enfim, né, do PSOL, do PCdoB, outras forças políticas, né, o PV, a própria rede, né. Então, nós temos aí um conjunto de pessoas muito representativas, eu citei algumas, claro, Cristóvão Buarque, né? Cristóvão Buarque está aqui. Cristóvão Buarque, que chegou a ser, enfim, ministro do governo Lula e depois passou a ser um expoente da nossa oposição, também aderiu a esse manifesto, que é muito importante, o que é muito significativo, mas o sentimento, Rodrigo, Daiane, é realmente um sentimento de que a gente não pode simplesmente brincar com essas eleições, né? O futuro de milhões de brasileiros que está em jogo, né? Infelizmente, nós temos aí um legado de destruição e de miséria. Em pouquíssimo tempo, o Bolsonaro conseguiu, na verdade, um grande feito, né? Desmontou as principais políticas públicas, né, dos governos democráticos e populares e entregou a Petrobras. É um governo que realmente hoje talvez não tenhamos precedente na história da democracia brasileira, mas que está nas mãos do Centrão. É um governo que se ajoelha, né, para a Câmara dos Deputados. Nós sabemos, enfim, né, que numa democracia a independência e a harmonia dos poderes é fundamental, mas esse é um governo que sucumbe aos interesses de alguns deputados, que infelizmente nem sempre são interesses públicos, né, e nem tampouco republicanos, né, propriamente ditos. Então, nós não podemos brincar, né, com o futuro do país. A gente tem que se esforçar ao máximo para construir uma frente verdadeiramente ampla, para derrotar o bolsonarismo tradicional e, enfim, os seus filhotes, que não são exatamente tão legítimos, mas que vivem nas sombras do próprio bolsonarismo, né? O bolsonarismo jurídico, representado pelo ex-juiz Sérgio Moro, e o bolsonarismo de Botox, representado, enfim, pelo governador João Dória, né? Nenhum deles se viabilizou, nós sabemos disso, nem tampouco o Ciro Gomes, e hoje nós temos uma eleição polarizada entre civilização e barbárie, e não é difícil escolher, né? Ao que parece, continua sendo difícil só para um jornalzinho, né? Um tal de Estadinho. Mas para nós todos, nós sabemos que a tarefa é fácil, né? A escolha é fácil. Mas o que a gente tem que fazer é tentar convencer novos corações, novas mentes, e tentar trazer alguma coisa de diferente para essa eleição.